A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite para você que está conosco aqui nos estúdios da NSTV. Nós somos da Igreja Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo. É um prazer estar com vocês nessa noite no programa Senac Unidos em Cristo. Te convido para estar conosco aí, compartilhando, mandando sua mensagem, mandando seu pedido de oração, que nós estaremos orando e interagindo com você. Está comigo nessa noite aqui o meu irmão evangelista Daniel. Graça e paz, meus irmãos, uma ótima noite para vocês que nos acompanham aqui através dos estudos da NSTV. É um prazer, uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira aqui, para juntos compartilharmos aqui um pouquinho, do nosso tempo, os momentos de qualidade aqui. Então, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, tá bom? Que você possa levar até mais pessoas essa programação na noite de hoje, amém? É isso aí, está conosco também nosso pastor presidente hoje, pastor Geraldo Carlos, que vai cumprimentar vocês com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite compartilhando com vocês, dizendo para vocês as coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida e que ainda pode fazer muito mais ainda. E que Deus nessa noite, através da nossa vida, possa abençoar todos vocês e vocês sentir alegre e sentir a graça de Deus na vida de vocês aí. É isso aí, povo de Deus. Você vai chegando, vai compartilhando, Como nos diz no livro de Romanos 8, versículo 37, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Nós vamos fazer uma oração, em seguida um louvor, para que o Senhor venha nos conduzir nesta noite. Poderoso Deus, Altíssimo e Pai, nós primeiramente te agradecemos por chegar até aqui, por mais um dia de vida, ó Pai. Te convidamos, ó Pai, para estar conosco nessa programação. Fala, Senhor amado, através das nossas vidas aqui. Meu Deus, que seja de testemunho, meu Deus, de edificação para a vida daqueles que nos ouvem. Seja um programa abençoado, em nome de Jesus. Amém? Você vai chegando, vai compartilhando, nós vamos ouvir um louvor. Enquanto isso, você compartilha o link dessa live nessa noite. Hoje estaremos entrevistando aqui o pastor Geraldo Carlos, nosso pastor presidente, em nome de Jesus. Amém? É isso aí, povo de Deus, uma noite alegre aqui na presença do Senhor, aqui nos estúdios da NSTV. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Você já compartilhou, já mandou sua mensagem? Manda, tem muita gente chegando aqui conosco já nessa noite aqui, como a nossa irmã Gabi, Gabriela Lopes, a paz do Senhor Jesus, eita glória, pastor Geraldo na live, que Deus abençoe. É isso aí, irmã Gabi, que Deus abençoe também a sua vida, o Isaac, o seu esposo, tá bom? Em nome de Jesus. Nosso irmão João Vieira já mandou mensagem aqui, João Vieira da Silva, amém, louvado seja Deus. Manda um abraço aí para o nosso irmão João Vieira, nosso irmão João Vieira da Silva, mandando um abraço para ele nessa noite e também mandando os parabéns para o nosso irmão João, que está completando mais um ano de vida hoje, ali na cidade de Paranavaí, graças a Deus. Que Deus abençoe aí sua vida, meu irmão João, a vida da minha tia Lúcia e toda a nossa família aí em Paranavaí, onde vocês estiverem aí, que Deus possa estar abençoando também, mandando a paz do Senhor também para o pastor Daniel, ali da cidade de Mariana, Minas Gerais, que está conosco também, nos acompanhando aí nessa live, nessa noite, que Deus possa estar abençoando grandemente a vida do pastor Daniel, nosso irmão Josué Francisco também. Deus possa estar abençoando poderosamente, tá bom? A vida de vocês aí em Mariana, Minas Gerais. Lourdes Barros está conosco, mais gente chegando aqui, bastante gente já participando conosco nessa noite, e é para alegria, honra e glória do Senhor. Nós somos da Igreja Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo, estamos aqui todas as segundas-feiras a partir das 20 horas, com o programa Senac Unidos em Cristo, é isso aí, e você manda a sua mensagem, participa, você manda o seu pedido de oração, nós vamos estar orando e clamando a Deus pela sua vida, pela sua casa e pela sua família, tá bom? Nossa irmã Diana Nogueira também está conosco, que Deus possa estar abençoando todos vocês que estão conosco, não é verdade, evangelista Daniel? Sim, é muito bom, poder mais uma segunda-feira estar com os irmãos aqui, mais uma segunda-feira, passarmos juntos aqui alguns momentos. Eu tenho sempre comentado aqui, nas oportunidades que nós temos, o tempo tem passado tão rápido, que
A gente hoje já é dia 23, né? Já estamos 23 de entramos na março, reta né? final de março, né? Estamos terminando mais um mês, né, do ano, né? Março já está indo embora. E a pergunta que eu faço sempre aqui é: como que estão os projetos, né? Os planos que foram feitos para o ano de 2026, né? Sempre faço essa pergunta para os irmãos aqui, né? E para você que está nos acompanhando aí hoje, né? Como que estão os planos que você fez lá no dia 31? Porque tem tanta gente que faz tantos planos, projetos, né? Objetivos, né? Como é que tá os planos para esse ano de 2020? Você já conseguiu tirar alguma coisa do papel? Já conseguiu realizar alguma coisa? Já conseguiu, né, materializar alguma coisa aí na sua vida? Fala pra gente aí, né? E compartilha também, faça com que mais pessoas possam chegar ao conhecimento dessa programação aqui, né? Nós vamos estar orando por vocês. Manda aí seu pedido de oração também, você que tiver, né, alguma causa aí que precisa ser apresentada ao Senhor em oração, manda seu pedido de oração. Nós vamos estar apresentando ao Senhor na noite de hoje, amém? É isso aí, falando um pouquinho do Instagram, tem gente conosco ali, a Simone Andrade, a Lourdes Correia, Meno Nunes está conosco, a Cleusa7994 está conosco também, bastante gente acompanhando a gente pelo Instagram também, né? E eu creio que o Senhor vai estar abençoando a sua vida. O Araújo está conosco também, nos acompanhando ali pelo Instagram, né? Pelo Facebook, a Luzinete Roberta Vieira, paz do Senhor, nossa irmã Malu Silva, tia Lúcia, que Deus abençoe, satisfação ter vocês aí de Paranavaí conosco aqui nessa noite, uma alegria, que Deus possa estar abençoando todos vocês aí de Paranavaí, em nome de Jesus. Diego Henrique está nos acompanhando também, Paulo Henrique está nos acompanhando aqui também, né? Jerônimo Lúcio está nos acompanhando, bastante gente aqui participando conosco nessa noite, né? E hoje nós temos aqui a presença do pastor Geraldo Carlos. Nós vamos perguntar para ele aqui algumas coisas, né? Dos desafios ministerial, a carreira ministerial, né? Começo, início do ministério do pastor Geraldo Carlos, que é o pastor presidente da Igreja Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo. É o nosso pastor presidente, é como nós sempre falamos aqui, está conosco hoje aqui, né? Só esperando mais algumas pessoas entrar, mandar mensagem, para nós começarmos a falar aqui com o pastor Geraldo Carlos, né? Para que venha compartilhar a experiência, falar do amor de Deus, falar das grandes coisas a qual o Senhor tem feito nos nossos dias e através desse ministério, né, que já vai aí para 30 anos de existência, o Ministério Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo, e grandes coisas, grandes têm sido os milagres que o Senhor Jesus tem feito, não é, evangelista Daniel? Sim, é uma vida quase, né? Praticamente, né? 30 anos não são 30 dias, não são 30 semanas, né? Não são 30 meses, né? É um tempo largo aí, né? Quanta gente começou nesse período e já parou pelo caminho, né? E hoje está encostado aí. Esse projeto tem seguido, né, a direção de Deus, né? Deus tem sido misericordioso, Deus tem dado graça, né? E tem caminhado, né? Isso é o mais importante, né? É isso aí. Tem um texto lá em Atos dos Apóstolos, né, que fala, né, se é de Deus permanece, que não é perece, né? Então a gente crê, né, e glorifica a Deus por esse projeto que o Senhor, né, entregou nas mãos do pastor Geraldo, nosso pastor presidente. É isso aí, povo de Deus. A primeira pergunta que vamos aí já fazer para o pastor Geraldo nessa noite, né, em nome de Jesus, como foi a chegada e aceitar a Cristo? Como que foi a aceitação do Evangelho na vida do pastor Geraldo? Como ele conheceu o Evangelho de Jesus Cristo? Boa noite para todos, que Deus o abençoe. Olha, foi uma coisa que a gente não escolheu, eu não escolhi. Eu, pela graça de Deus, eu fui escolhido pelo Senhor, porque foi num momento muito difícil da minha vida. O meu filho mais velho tinha 2 meses de nascido
e as portas todas se fecharam, e eu estava a posto de entregar minha mulher para o pai dele, para o pai dela e meu filho lá, e sair para a rua, e pensava em nem nunca mais voltar para casa. Mas um amigo meu, que pode ser que ele esteja nos ouvindo agora, ou vendo o programa, me convidou para mim até a uma igreja lá no Jardim de Abril, e ali Deus mudou a minha vida, mas mudou assim de repente. Uma coisa muito maravilhosa Deus fez na minha vida. E pela graça de Deus, Deus preparou tudo. Hoje estou junto com todos os meus filhos, glória a Deus, nos caminhos do Senhor. E nesta batalha, porque eu fiz aquilo que Jesus falou, né? Que aquele que quiser achar uma vida com Deus tem que perder a vida dele aqui. E posso dizer para vocês que a minha vida aqui eu perdi, porque na época a minha vida era a vida de farra, era a vida de samba, de pagode, mas Deus me chamou para teus caminhos, e aqui estou até hoje, pela honra e a graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Amém. Já vai para mais de 30 anos, né? Uns 35 anos? Não, 43 anos. 43 anos. 43 anos, né? 43 para 44 anos. E pela misericórdia de Deus, nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Estou de pé até hoje, pela honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Geraldo que aceitou a Cristo ali na igreja, a Formosa Aliança de Cristo. Formosa correto? Aliança de Cristo, Com o saudoso pastor Zacarias Furquim. Isso, pastor Zacarias, nosso eterno pastor Zacarias Furquim, né? Homem de Deus, que Deus, muita gente, deixou um rebanho extenso, né? Muitas almas se renderam a Cristo através da vida do nosso saudoso pastor Zacarias, evangelista Daniel. Muita gente, né? A gente lembra da igreja desde criança, né? Como que era, né? A igreja ali, a forma como Deus levantou pessoas ali, né? Cidade de Carapicuíba ali. Rua Paraguaçu Paulista. No nosso tempo já era a Rua Paraguaçu Paulista, mas antes era outro endereço, né? Era no Jardim de Abril. Era no Jardim de Abril, né? Jardim de Abril, em Osasco, né? Osasco, isso. E Depois foi para Paraguaçu Paulista, é isso mesmo. depois foi lá para a Rua Paraguaçu Paulista, onde está até hoje, né? Tem até A hoje. igreja está lá, né? Até hoje o povo está lá dando glória a Deus, né? E a gente fica pensando, né? Quantas igrejas não saíram dali, né? Muitas Porque igrejas. começou-se ali e hoje estão aí, igrejas maiores, igrejas, né? Com muita gente, né? E as pessoas estão glorificando a Deus. É um legado também, né? A gente louva a Deus pela forma como Deus usava o pastor Zacarias também, né? Porque era algo extraordinário que Deus tinha e a forma como Deus usava a vida dele, né? Então a gente glorifica a Deus por isso, né? Muito, muito gratificante, né? Trazer a memória, né? Trazer essas lembranças, né? Como é que foi, pastor Geraldo? Porque hoje em dia muita gente até acha estranho, né? Que na nossa época, ainda fala isso um pouco, né? As unções eram diácono, presbítero, evangelista e depois pastor. Isso. Como é que foi o início do ministério de obreiro do pastor Geraldo Carlos? Eu comecei numa porta que Deus abriu, um ponto de pregação, aqui no Jardim Rosana, e ali me entregaram esse trabalho na minha mão, e ali foi uma luta muito grande, porque não tinha quem me ajudasse, não tinha obreiro, e ali ia muita gente oprimida, gente com muitos problemas, e Deus abençoava muito. Aí o meu pastor falou, olha, nós temos que ungir você, porque você está na frente do trabalho lá, e precisa de unção para poder estar enfrentando o que você está enfrentando. Aí me ungiu a diácono, né? E depois Deus me deu graça num terreno do prefeitura, no terreno público, construir uma igrejinha, um salãozinho, e ali
fomos tocando, e Deus foi abençoando e orando a Deus, enfermos sendo curados, as pessoas sendo libertas, as pessoas aceitando Jesus. E pela graça de Deus, depois fui ungido a presbítero, evangelista e pastor. Aí é que peguei a cruz mais pesada e estou carregando ela até hoje, pela honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. O ministério é árduo, né? As questões ministeriais pesam muito, né, evangelista Daniel? E é um desafio, né? Muito grande, né? Você seguir com o ministério, conseguir conciliar ministério, família, trabalho, né? Todo esse combo de situações que tem nos nossos dias, não é verdade? É um conjunto muito grande, né? E às vezes difícil de conciliar as coisas, né? Porque como a gente está falando nos últimos dias, às vezes a nossa vida é tão corrida e a gente às vezes não tem muito tempo, né? E mesmo assim tem que dar um jeito de conciliar sempre as coisas, né? O nosso dia a dia, né? Sempre puxado, né? Sempre muita pressão, muitas vezes, né? E a gente tem que procurar sempre conciliar tudo, né? Não deixar uma coisa e concentrar totalmente em outra, né? Porque é a mesma coisa, né? Quando tá frio. Se você tá com um cobertor muito curto, se você cobre os pés, descobre a cabeça. Se cobre a cabeça, descobre os pés, né? Então tem que encontrar um meio termo para conseguir, né, conciliar todas as coisas. E o ministério pastoral, a gente vê, né, que muita gente hoje em dia não tem mais aquele apreço pelo ministério pastoral, né? Porque é uma exigência muito grande e aqui na Terra um retorno muito curto, né? Muito pequeno, né? E baseado até nisso, né, que a gente podia comentar também com o pastor Geraldo aqui sobre essa questão, né? Porque tem muita gente que entra no ministério pastoral hoje em dia visando segundo os interesses, não o reino, né? E gostaria até que o pastor Geraldo comentasse um pouquinho, né, sobre isso aqui nessa noite, né? É verdade, a vida pastoral que o Senhor Jesus nos ensinou e disse para nós que nós sede meus imitador. Se você olhar para Jesus, você é aquela pessoa que está na terra para servir e não para ser servido, né? Porque nós buscamos a Deus para que Deus salva as pessoas, salva aqueles que estão perdidos. E muitas vezes as pessoas querem na igreja, pensando que ser pastor, ser homens que trabalham para o Senhor, é enriquecer materialmente. Mas se nós olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, o pastor dos pastores, ele andou aqui nessa terra, teve o ministério dele e ninguém viu o pastor Jesus andando de carros de luxo, em mansões. Ele teve uma condução, um jumento, né, e um barquinho para andar. E a minha vida de pastoral tem sido para servir, para receber as pessoas, zelar das pessoas pela palavra de Deus, através da oração, buscando libertação, e que hoje são poucas igrejas que trabalha dessa maneira. As igrejas hoje trabalham mais com festas do que com oração. E sem oração é muito difícil a gente vencer as batalhas que se levantam contra nós, porque a luta é muito grande, né? E a gente vai para a igreja, busca o Senhor, mas hoje em dia está muito difícil ganhar almas para os caminhos do Senhor, porque há muitas portas largas, há muitos caminhos largo, e as pessoas hoje em dia não têm muito desejo de sentir a presença de Deus verdadeiramente na vida dele. E a gente está aí na luta, apresentando Jesus, mostrando os caminhos, orando para que Deus cure os enfermos, para que Deus liberte as pessoas.
Eu gostaria que vocês que ouvem a nossa voz aqui, um dia tenha a curiosidade de conhecer a nossa congregação, de estar ali participando pelo menos de um culto conosco, e eu com certeza Deus vai mostrar algo para vocês naquela congregação humilde, que a congregação é humilde mesmo, e que vocês vão ver que servir a Deus, glória a Deus, não é fácil, mas temos a promessa da salvação para a vida eterna. Então, pela graça de Deus, estou de pé até hoje e creio que terminarei os meus dias na face da terra, na presença do Senhor, e que as ovelhas que Deus me entregou nas minhas mãos, entregarei a eles naquele grande dia. É isso aí, a gente compartilhando um pouco aqui experiências com o pastor Geraldo Carlos, nosso pastor presidente. Os dias, as pessoas hoje em dia querem mais conforto do que confronto, né? Nós vemos a dificuldade hoje em dia das pessoas aceitarem qualquer tipo de disciplina, aceitarem qualquer tipo de correção, aceitarem qualquer tipo, né, de contrariedade, né, contra aquilo que ela quer e contra aquilo que ela quer viver, né? Então nós sabemos as dificuldades, sabemos a dificuldade dos dias, né, evangelista Daniel, como tem sido difícil os nossos dias. Na caminhada, pastor Geraldo Carlos, qual foi o momento mais difícil ministerialmente? Sei que tem vários, né? Mas qual foi o momento mais difícil ministerialmente? O momento mais difícil foi quando eu fiquei viúvo, a primeira vez que fiquei com 3 filhos, um tinha 20 dias 20 minutos de nascido, quando a mãe dele faleceu, e a minha vida, eu sempre zelei pela obra do Senhor e por sempre estar junto com meus filhos. Na época, apareceu muitas pessoas falando, me dá esse para mim, deixa eu levar esse para mim, eu vou cuidar dele. Depois, quando ele crescer, você busca ele. Mas eu não dei meus filhos para ninguém, e pela graça de Deus, aleluia, Deus me deu assim força, ânimo, que até hoje está todos comigo, glória a Jesus, e todos servo do Senhor, e congrega comigo na mesma igreja, glória a Jesus, porque certamente tiveram exemplo em mim do Senhor Jesus na minha vida. Foi uma luta muito grande, essas batalhas que eu passei por ela. Mas estou aí alegre, satisfeito, porque Deus tem feito na minha vida, e estou esperando o dia que o Senhor me chamar. A gente vê que o ministério não é fácil, né, evangelista Daniel? As dificuldades, os percalços vêm, né, e você precisa ser forte, estar alicerçado com a base na presença do Senhor para suportar as adversidades e as dificuldades que vêm. Hoje em dia a gente vê que muita gente não consegue se manter, né, não consegue se firmar, né, porque a perda é muito difícil. Né? Nós vivemos aí os últimos anos aí perdas muito grandes aí na comunidade evangélica Nova Aliança em Cristo, nosso saudoso pastor Manuel, né, que a gente não tem como chegar no culto ali da sede e não lembrar dele, né? Mas a gente vê que o Senhor nos ajuda a seguir em frente e nos dá força, né, para seguir, né? Porque só na presença do Senhor que vencemos essas adversidades, não é verdade? É verdade, né? A gente às vezes, né? A gente às vezes comenta sobre alguns, e não vou nem dizer louvores, alguns hinos que são cantados, né? Porque às vezes a gente canta algumas coisas que a gente, na verdade, é difícil a gente materializar, né? Porque adorar a Deus em todas as circunstâncias não é para todo mundo isso, né? Não é todo mundo que consegue adorar a Deus, né, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Porque você olha para aquele texto de Filipenses, quando o apóstolo Paulo diz, aprendi a estar feliz com Deus em todas as circunstâncias, a gente percebe que não é fácil, né? É verdade. Não é fácil. A gente olha para aquele texto de Jó também, né, que Jó diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome. É fácil a gente pregar sobre isso, né?
Mas viver é difícil. Agora, a gente está passando ali esses momentos ali na trajetória, a gente tem que depender e depende muito da mão de Deus na nossa vida, né? Porque tem tanta gente que não suporta passar por esse tipo de luta, esse tipo de prova, esse tipo de batalha, né? Porque na realidade é uma batalha muito grande, né? E tem muita gente que não consegue passar, né? Mas a gente louva a Deus, né? Deus deu graça, deu força, né? Para continuar, permanecer, né? E tá aqui até hoje glorificando a Deus, né? É isso aí. Pastor Geraldo, conta um pouquinho do começo da comunidade evangélica Nova Aliança em Cristo. Lembrando, né, irmãos, que a nossa origem é a igreja, a Formosa Aliança de Cristo, né? Mas em 1995 para 96, né, se formou a igreja Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo. Conta um pouco do começo da Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo. A igreja Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo, ela começou de uma maneira que eu não queria, porque naquela época eu trabalhava como empreiteiro de obra e congregava lá na igreja de Carapicuíba, na rua Paraguaçu Paulista, e a situação estava muito difícil, e eu cheguei para o pastor e falei, pastor, assume a igreja lá manda um obreiro lá para a igreja do Campo Limpo, do Jardim Rosana, porque está muito difícil para mim e está vindo para cá e tocando trabalho aqui, porque naquela época, na igreja Formosa Aliança de Cristo, tinha igreja em Osasco, tinha igreja no Rio Cotia, tinha igreja no Paraná e tinha a igreja sede ali na rua Paraguaçu Paulista. E eu estava praticamente em todas as igrejas, e tocando obra estava muito difícil. Aí eu falei com o pastor, e o pastor falou comigo assim, não, irmão, não tenho ninguém para mandar ninguém para lá não, fecha lá. Aí eu peguei e fiquei tocando o trabalho mais uns 6 meses, e aí uns irmãos chegaram para mim e falaram comigo, não, pastor Geraldo, não fecha a igreja aqui não, vamos tocar a igreja. Aí o pastor Zé Benedito falou comigo assim, olha, pastor Geraldo, se você quiser, a gente abre um ministério, uma igreja, e você toca lá, você fica só lá. E aí fiquei tocando lá, e meus filhos cresceram, e dali nós expandimos, saímos dali da Viela, e fomos para um salão, e estamos batalhando até hoje, e muitas igrejas que abriram na época que eu abri a nossa congregação, Comunidade Evangélica Nova Aliança, quase todas já fecharam, e nós estamos aí há praticamente 30 anos, e temos obreiro e irmãs e irmãos que têm praticamente 30 anos que está congregando conosco até hoje. Então, é porque Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado graça. É isso aí, é um pouquinho do início da Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo, né? A transição ali, porque eu não gosto de falar que nós saímos da Formosa Aliança de Cristo, porque até hoje eu tenho ali a Rua Paraguaçu Paulista como a sede, né? É a sede da nossa igreja, né? Nosso irmão ali, Diácono Ananias, Pastor Ezequiel, os filhos do saudoso Pastor Zacarias, né? Que até hoje estão com a congregação ali, né? Tinha a congregação ali, tinha a congregação do Planalto também, né? A qual era uma benção. E eu tenho para mim aquela igreja como uma das maiores igrejas, porque era tão tremendo a gente entrar num culto ali domingo, às 3 horas da tarde, e sair às 11 horas da noite do culto. Era um negócio assim, gente, um negócio extraordinário, maravilhoso, como Deus usava os irmãos ali, né? E tantas pessoas, né, que, como o evangelista Daniel comentou, tantas pessoas que saíram dali, né? E hoje a gente vê o mesmo trabalhar de Deus na Igreja Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo. Hoje tem muitas igrejas aí que saíram da Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo. Sim. Tem irmãos que saíram da nossa igreja, têm os seus ministérios hoje, né? Mas muitos podem até muitas das vezes não querer reconhecer, mas aprendeu aqui, como nós aprendemos na Formosa Aliança de Cristo, né?
E é uma honra poder falar da Igreja Formosa Aliança de Cristo, porque foi lá a nossa base foi lá. A Sim. nossa base, porque tudo, como diz Spurgeon, né, se concentra em cima da base. Sim. Nem o pastor Geraldo trabalhou durante muitos anos como na área da construção civil. Você não começa uma casa de cima, você começa uma casa de baixo. E a base da casa, ninguém vê. Todo mundo vê as paredes, o telhado, mas a base da casa, muitas das vezes, ninguém vê. A fundação da casa, ninguém vê. Então, a nossa base ali na Igreja Formosa Aliança de Cristo, e louvamos muito a Deus pela vida dos irmãos ali que passaram por ali. Você vê o saudoso pastor José Brito, pai do nosso irmão Daniel, que está nos acompanhando aí na live também dessa noite. Tem a igreja ali em Cotia, né, no Jardim do Engenho ali em Cotia. Deus abençoe sua vida, meu irmão Daniel, a sua família, em nome de Jesus. A última vez que estive com ele, depois de muitos anos, e já há muitos anos, né, depois que o Senhor recolheu saudoso pastor José Roberto também, o Zé, que era o filho dele que dava mais trabalho, está nos caminhos do Senhor. Pastor José Benedito, mas o José, o filho dele, que dava muito trabalho para ele, faz alguns anos, está firme na presença do Senhor, está crente no Evangelho de Jesus Cristo. E você vê, tudo partiu ali daquela igreja, começou lá em Osasco, né, no Jardim de Abril, depois Rua Paraguaçu Paulista, e se expandiu aí pelo mundo. E a igreja, Comunidade Evangélica Nova Aliança, depois que nós abrimos a igreja, porque muitas vezes as pessoas pensam que foi rebelião para sair da igreja, mas não foi, porque o meu pastor Zacarias, o pastor presidente, veio muitas vezes compartilhar com nós no culto da igreja, aqui no Jardim Rosana, no Jardim Valquíria, e foi algo assim, tudo preparado por Deus, e eu me alegro muito no Senhor por estar de pé até hoje. E tanto não foi, né, rebelião, que somos amigos até hoje, né? Muitos amigos lá na Formosa Aliança, né? Crescemos ali junto com o Ananias, né? O Ezequiel já era um pouquinho mais avançado de idade que a gente, né? A gente do grupo de crianças, o Ezequiel o Ezequiel já do grupo de jovens, a gente do grupo de crianças, né? Por exemplo, a gente pode olhar, por exemplo, o pastor Rogério, por exemplo, se espelhou para tocar contrabaixo no Ezequiel. Diácono Marcos, para tocar guitarra, o Vilmar. Isso. Né? E a gente olha, Zaqueu. né, o pastor Zaqueu também, né? Você vê quanta gente, né, que a gente tem, né, e ainda tem contato até hoje ainda, né? Sim. É a base mesmo de tudo, né? O que o pastor Geraldo falou é muito interessante. Às vezes as pessoas olham, pensam que é tudo muito fácil, mas nada no ministério é 0800, gente. É muito choro, muito joelho dobrado e muitas lágrimas. Olha quem chegou aqui, pastor Geraldo Carlos. Luiz Carlos de Almeida, conhece esse aí? Aleluia. Nosso irmão Luiz, responde minhas mensagens, viu, irmão Luiz? Manda o WhatsApp para você não responde mais. Ele que me levou. Que Deus te abençoe, meu irmão Luiz. Luiz Carlos que está conosco nessa noite, em nome de Jesus. Falando um pouquinho rapidinho aqui do Evangelista Daniel, dos ouvintes, tem muita gente aqui já participando. Nosso irmão Denis Beiro, glória, ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Nossa irmã diaconisa Tina Paiva, pastor Geraldo, grande homem de Deus. Nosso irmão Luiz Carlos de Almeida, eita glória, né? Está conosco também. Diaconisa Adriana, paz, meus irmãos, minha família ao vivo aqui também. E Evangelista Matias, o Evangelista Matias está ali com a diaconisa Adriana, com o Bernardo, com a Mariana. A nossa irmã Francisca Roberta, do Jardim Veracruz, está conosco. Né? Nosso irmão Luiz aqui, coloca aqui, pastor Geraldo, meu amigo. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão Luiz. Também a nossa irmã Marinalva, da Paraíba. Nossa irmã Marinalva está na Paraíba. Eita! Ela está mandando a paz do Senhor. Irmã Marinalva, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nosso irmão Luciano Rabelo está cobrando o reverendo Nani Santos aqui ao vivo. A gente já tá fez faltando um cafezinho. A gente já fez essa cobrança outras vezes aqui. Luciano Rabelo é uma bênção. Ele entra aqui para causar, né? Mas que Deus abençoe a vida do nosso irmão Luciano Rabelo. A gente já fez essa cobrança outras vezes aqui, e agora a cobrança está vindo de fora.
A nossa irmã Simone Moura está conosco também, nossa irmã Débora Ferreira está conosco, Diaconisa Joana Esther está conosco, mandando mensagem aqui também, né? Que Deus possa estar abençoando todos vocês. Maria Helena Silva, paz, boa noite, povo abençoado por Deus, que Deus abençoe todos vocês que estão conosco aqui nessa noite maravilhosa, né? De alegria, um momento de alegria nós estarmos aqui, poder compartilhar experiências, falar das dificuldades ministeriais, né? E aprender um pouco mais também com o pastor Geraldo Carlos, né? Que teve como grande referência pastor Zacarias, né, pastor Geraldo? Zacarias. Ele é meu pastor. E aqui a gente comentou desse irmão Luiz Carlos, que foi ele que... Ele que me levou para a igreja. Foi ele que... Levou até o pastor Zacarias. Que fez o primeiro convite, né? É. E aí a gente vê, né, como Deus trabalha, né? É. E através de um convite, vamos até a igreja, Deus mudou toda a história de tanta gente, né? E eu lembro muito bem que ele disse, se você for lá, as coisas vão mudar para você dentro de poucos dias. E lembro muito bem que o pastor Zacarias não me tratou com carinho naquele dia. Naquele dia, ele falou comigo bem assim, eu vou orar por você, e orou por mim, e falou, se você quiser receber a bênção de Deus, venha no culto, terça, sexta e domingo, e eu morava no Jardim Marizal, e não estava tendo dinheiro nem para comprar comida, e Deus me deu graça, né? Falou, se você quiser receber a bênção, e Deus me deu graça e eu fui a terça, sexta e domingo. E Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida. Como a gente tem falado aqui, nada no ministério é 0800, né, evangelista Daniel? Tem que pagar o preço. Pagar um preço, né? E esse negócio que o pastor Geraldo comentou aqui, a gente hoje em dia, a gente tem uma questão aí, que a gente prega muito uma questão de amor, né? Amor, amar. E aí a gente percebe que muito da igreja chegar até o tempo que ela chegou não foi com a pregação da forma como ela é hoje, né? Mas o problema das pessoas, que a pessoa tem amor, fala do amor, mas o amor de beijo e abraço. As pessoas não falam do amor de servir, porque o verdadeiro amor é aquele que propõe a ser servido, porque quando você serve, você está servindo ao seu próximo e servindo a Deus. Servir a Deus, servir ao Senhor, né? O ministério é muito importante, gente. Então a gente vê o quanto é importante, né? Porque nós vivemos tempo também que as pessoas não querem abrir mão de nada, né? Sim. Não querem abrir mão de nada. Tudo as pessoas colocam dificuldade. Você vê, a gente tem pessoas hoje em dia que... E eu lembro, vou contar uma recordação aqui, porque antigamente toda a nossa saída daqui de ônibus nós íamos para Pinheiros, né? E eu me lembro que a gente, Daniel, nós três pequenos, nós estávamos indo para a igreja de Carapicuíba nesse dia, e de ônibus, né? Porque hoje em dia as pessoas têm com dificuldade de caminhar 1 quilômetro para ir para a igreja. Algumas pessoas, né? Porque a gente vê as pessoas mais de idade, você vai ver a irmã Silvina, a irmã Nilda, essas pessoas que têm mais de 70, 75 anos, têm até dificuldade para enxergar, tem dificuldade para se locomover, mas não tem dificuldade para ir. Mas para algumas pessoas, 1 quilômetro para andar para ir para a igreja é difícil. E nós chegamos na Paineira ali, estava muito cheio. Aquele tempo os ônibus não eram que nem hoje, né? Era aqueles monoblocos da CMTC, da antiga empresa Danúbio Azul, e eu me lembro que os nossos pais nos passaram pela janela para entrar no ônibus, né? E nós ficamos lá dentro esperando no meio da multidão, né? E depois eles chegaram até nós para conseguirmos ir para a igreja. Né? Para conseguirmos ir para a igreja. Não era
não era nada fácil. Lembro daquela estrada escura da Raposo Tavares até a igreja do saudoso pastor José Benedito, a Uma gente escada andando de de 70 a pé. degraus para subir. A gente andando de a pé. Mas vocês veem, gente, tudo isso aqui a gente está testificando porque hoje está mais fácil, mas as pessoas não têm a mesma disposição para buscar, para estar na presença de Deus. Porque você andar 7 quilômetros de a pé para você ir orar e para você chegar numa igreja relativamente pequena na época, né? Pastor Geraldo ali em Cotia ali, e se reunir ali e ir 7 quilômetros, voltar 7 quilômetros de a pé, no outro dia ir trabalhar da mesma forma, dando glória a Deus, dando aleluia, louvando e exaltando o nome santo do Senhor. Então tudo isso é testemunho, né, de como vale a pena, né, se esforçar para estar na obra do Senhor. E até para ir para o monte naquela época também, Sim, né? Sim. Que era o mesmo trajeto ali para até, né, chegar ali no monte para orar, né? Sim. Aí teve um irmão um dia eu estava num propósito, né? Orando na madrugada na igreja, né? E aí um irmão olhou, falou para mim assim: mas tem necessidade de você ir na igreja orar de madrugada? Por que você não ora dentro da sua casa mesmo? Né? Aí a gente vê, né? E eu gosto muito daquele texto lá. A gente até comentou um pouquinho aqui semana passada, né? Onde o rei Davi tem ali vai oferecer aquele sacrifício. Aquele homem chamado Araúna olha para ele e diz assim: não, pode pegar aqui meus aparelhos, meus bois, tudo que você precisar eu estou dando de graça para você. E o rei Davi olha para ele e diz assim: não, eu não oferecerei sacrifício ao Senhor que não me custe nada, né? Então a gente vê hoje em dia que as pessoas não têm mais esse pensamento, né, de doação, né? Receber, né? Porque essa questão do se doar, do se entregar, é uma coisa que é praticamente inexistente hoje em dia, né? É verdade. E muita gente não quer sacrificar nada. O maior sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário por nós, né? E assim segue, né? E a gente percebe como desse tempo, né, a coisa foi mudando na igreja, né? Do tempo que nós estamos comentando aqui para o tempo de hoje, né? É verdade. Até o irmão Luiz Carlos, olha o relato do irmão Luiz Carlos. ele fala aqui, ó: me lembro que fiquei uma noite inteira fazendo a placa da igreja na Vila Dirce, debaixo de garoa, mais alegre, você vê? Ele fala aqui: quantas vezes vinha a pé do Jardim de Abril até o Jardim Marizal, né, sem um tostãozinho, né, ou seja, sem um centavo no bolso. Olha né? o que Deus fez. E olha o que Deus fez, né? Gente, isso é muito edificante, porque a gente vê que hoje está tudo mais fácil, gente, no Evangelho, e as pessoas colocam tanto empecilho, tanta dificuldade, coloca tanto, não é, pastor Geraldo? As pessoas hoje colocam tantas dificuldades para servir a Deus, não é verdade? E as pessoas, elas não entendem que o Evangelho de Jesus Cristo é para a gente se preparar para o grande encontro de Jesus naquele dia. E as pessoas hoje, não sei, muitas pessoas talvez que até tá na igreja, mas não tem uma confiança que de crer que Jesus vai buscar a sua igreja, que ele vai ressuscitar e que Jesus vai buscar a nossa alma e levar para o céu. Porque está muito estranho hoje em dia a vida de cristão, aonde você andava, isso há 30, 40 anos atrás, aonde tinha um crente, você identificava o crente. Hoje você não consegue identificar as pessoas mais como cristão fora da igreja, né? Então, está muito difícil. Mas o Senhor falou que não são muitos os que se salvam, né? Então, aqueles que se salvam, aqueles que passar por a grande prova aqui na face desta terra e ter uma demonstração que é um servo do Senhor. É isso aí. Olha quem chegou também aqui, o evangelista Daniel. Uma pessoa que sempre manda mensagem para mim, irmão Rubens Miranda. Rubens Miranda é filho da irmã Ilza.
Ah, Rubens Miranda é filho da nossa irmã Ilza, né? Ilza. Ele manda aqui, boa noite, pastor Geraldo, pastor Rogério, evangelista Daniel, né? Então ele está mandando aqui a paz do Senhor para o pastor Geraldo, né? Eu achei até esses dias umas fotos, evangelista Daniel, do seu batismo, do batismo do evangelista Matias, e o Rubens está lá, o Rubens, o Rodrigo, o Kleber, né? Que foi naquele sítio em Juquitiba. Eu achei essas fotos no... Não sei nem onde eu achei essas fotos, mas eu achei as fotos. Depois vou mandar para ele também. Satisfação em revê-los e ouvi-los. Ele manda aqui, né? Então, tudo isso, é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Você vê que nós começamos a falar do começo ministerial e tantas coisas o Senhor já tem feito. Nosso irmão Luiz Carlos de Almeida manda aqui, a irmã Zilda está aqui saudando vocês com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Zilda. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Abençoe a vida do irmão Luiz aí. Estamos orando em nome de Jesus por vocês, para Deus abençoar. Nossa irmã Adriana Carlos, ela coloca aqui, Rubens, esse é amigo da gente, transformação total. Irmão Rubens, que Deus abençoe a sua vida, viu? Você é uma benção, né? Que Deus possa continuar te abençoando, te guardando, te livrando de todo mal, protegendo a sua família aí, é obreiro da casa do Senhor também, você, sua esposa, seus filhos, que Deus guarde e proteja a sua família em nome de Jesus, né? Os dias são difíceis, os dias são desafiadores, mas nós temos que permanecer na presença do Senhor, né? Temos que continuar firmes, né? Inabaláveis em meio aos dias tão difíceis, em meio aos dias tão cruéis, podemos dizer assim, mas temos que continuar firmes. Pastor Geraldo, qual é a maior dificuldade? Lidar com membros ou com obreiros? Olha, a maior dificuldade de lidar com membros e com obreiro é que nós precisamos ter muita paciência, muita perseverança e ter muito cuidado no abrir da nossa boca para poder falar. Porque as pessoas que nos ouvem, nem todos estão preparados para nos ouvir. Por isso que a palavra de Deus diz que um come comida forte, o outro come legumes. Então, a gente tem que ter muita paciência, ter muito cuidado e falar sempre na hora certa. Mas é mais fácil lidar com membros ou com obreiro? Com membros. Com membros. O desafio de lidar com obreiros hoje em dia porque os obreiros de hoje em dia, o irmão Luiz desse tempo, né? Os obreiros de antigamente aguentavam a correção, né, evangelista Daniel? Os obreiros de hoje em dia não aguentam, não. Os obreiros de hoje em dia, o membro aguenta a correção e os obreiros não aguentam. O membro aguenta a disciplina e os obreiros de hoje não aguentam, evangelista Daniel. Porque parece que antigamente que os obreiros tinham a costa mais larga, né? Suportava mais pressão. Hoje em dia... Mas é difícil, que né? Os obreiros de antigamente, eles tinham disposição para orar, para buscar a Deus, e quando ele olhava no seu líder, ele via Deus na vida do líder dele. Então tinha temor, tinha respeito, tinha consideração, né? Mas hoje em dia, obreiros, 90% deles só querem pregar, né? Então querem ser livres, né? Hoje você não consegue um obreiro para você mandar ele para dirigir um trabalho num ponto de pregação. Praticamente você não vê isso mais hoje em lugar nenhum, ponto de pregação. Não tem. Então... nós, aqui, sem querer ser demagogo nem nada disso, mas as grandes igrejas, todas elas, começaram em pontos de pregação. Nas casas de família. Casas, né? Lares, né? As maiores igrejas começaram em lares, né? Começaram em casas de família, né? Juntando ali 3, 4, 5 pessoas, né? A gente teve até aqui o pastor Bruno, que está lá em Portugal hoje, que ele esteve aqui com a gente, e ele contou pra gente, né, a forma como ele começou a trabalhar lá e a forma como está trabalhando até hoje lá em Portugal também. Sim. Né, através de quê? Num culto em casa, com a minha nossa igreja começou dentro de casa, no caso de família.
A gente vê que a obra do Senhor, o trabalhar do Senhor, ele é muito grande e muito extenso, né? Muitas das vezes hoje, nós que estamos... Eu encontrei, conversava com o irmão alguns domingos atrás, ele falava assim para mim: pastor, hoje eu me sinto como se eu estivesse desviado, porque antigamente a gente orava tanto, clamava tanto a Deus, buscava tanta unção de Deus, o endemoniado sentava do nosso lado no ônibus e caía endemoniado, e a gente orava e Deus libertava. Hoje a gente não vê mais essas coisas, mas não é que não tem mais endemoniado hoje, é que a gente não está mais, muitas das vezes, a maioria de nós, falo por nós, não estamos mais buscando isso de Deus, porque o que tem acontecido nos dias de hoje, que é terrível, as pessoas entram endemoniados na igreja, evangelista Daniel, e saem da mesma forma. Aí aquele tipo de pessoa, mas eu vou para o culto hoje no domingo, porque eu me sinto tão bem, mas na segunda-feira continua a mesma coisa, porque não há libertação. Aí isso nos lembra de quem? De Saul. Porque Saul, quando Davi tocava, olha, o texto vai dizer, os espíritos se acalmavam, ele se acalmava e continuava a dormir, e conseguia dormir. Mas no outro dia... Estava perturbado de novo. Por quê? Não houve libertação. E quando há libertação, há transformação. Porque a própria palavra diz, né? Aquele a qual o Pai libertar, verdadeiramente será livre, né? Então, eu estava até um dia desses, eu fui convidado para pregar numa campanha de libertação numa igreja, né? E eu ali pregando ali, eu estava falando, né? Eu falei, irmão, você acha que está fácil de você ver gente sendo liberta na igreja hoje em dia? Está difícil, irmãos, porque eu gostei muito do texto, até explanei um pouco ontem ali, né? A irmã Tina até menciona aqui sobre a mensagem de ontem, que o apóstolo Paulo, quando olha para aquele homem coxo, ele olha, eu vejo em você que você tem fé para ser curado. Né? Então, ele fala, levanta e anda. Né? Então, a gente fala sobre toda essa trajetória, né? A gente é novo no ministério, se a gente for olhar para trás. É verdade. Né? A gente é novo, a gente não tem, né, a casca, a experiência ministerial, a gente viu muita coisa ao longo da caminhada, mas tem muita coisa para a gente, é como Ezequiel 47, que a Bíblia diz que Ezequiel vê aquele varão e ele vai medindo cada vez mais e chamando ele, entra mais naquele rio, e ele vai entrando cada vez mais, né? E a gente, às vezes, a gente está ainda com a água no joelho ainda, ou até no meio da canela ainda, a gente não se aprofundou, né? Da forma como deveria ainda, né? É isso aí, povo de Deus. Pastor Geraldo, nós vamos chegando aqui você vê que passa rápido, né? Já estamos aqui, uma hora já. Já estamos aqui com 1 hora de programa. Tem uma pessoa importante aqui, ó, comentando aqui, ó. Eu não consigo ler. Tereza Sudário. Terezinha, minha irmã. Meu Deus. Manda um abraço para ela, meu pai. Oi, Terezinha. Deus te abençoe, minha irmã. Te dê muita força. Que o Senhor te dê graça para que nós possamos encontrar daqui uns dias e nos abraçar em nome de Jesus. Estou com saudade de vocês. Você vai vendo que esse programa está chegando longe, está alcançando bastante pessoas. Tia Terezinha, Deus abençoe. Rogério, aqui Daniel, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, suas filhas aí, netos que com certeza já tem, né? Que Deus possa abençoar toda a tua casa e toda a tua família, tá bom? Um forte abraço em nome de Jesus. Pastor Geraldo, ore por nós nesta noite. Amém. Em nome de Jesus, ore por nós. Maravilhoso Deus, Deus querido, Deus maravilhoso, santo e poderoso. Aqui, Senhor, eu vim nesta noite, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, a Tua graça e a Tua presença. Eu sei que Tu, Senhor, se faz presente em nosso meio.
pois a tua palavra diz que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, aí tu estarás, Senhor. Por isso eu creio, Senhor, que todos aqueles, ó Pai, que estão, meu Deus querido, contemplando, meu Deus, vendo, meu Deus, esta programação, ouvindo a nossa voz, Senhor, estão recebendo algo especial de ti, Senhor. Tanto, meu Deus, a pessoa que está, meu Deus, nos vendo, como a família, como os filhos, como os pais, como os parentes, estão nesta noite recebendo a graça, Senhor. Deus Santo, Deus Poderoso, Deus amado. Tu sabe, Deus, aleluia, que eu não tenho condição, Senhor, de colocar a mão sobre cada um deles, meu Pai, para que se cumpra a palavra, que colocai a mão sobre os enfermos para que eles sejam curados e libertos. Mas tu, Senhor, tem o poder, tu tem a graça de colocar a mão sobre cada um agora, Senhor, libertando, curando, tirando, meu Deus querido, todo empecilho e abençoando, meu Deus, as famílias, abençoando os filhos, e que este programa, Pai, seja uma fonte de vida para que essas pessoas, Pai, toda segunda-feira esteja ligado nesse programa, ouvindo, meu Deus, a tua palavra e ouvindo os testemunhos das coisas que tu tem feito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, chegou aqui também nosso irmão Jair Francisco. Paz do Senhor, pastor Geraldo, a paz do Senhor, saudade, pastor. Mandando a paz do Senhor aí para o irmão Jair Francisco, né, para sua esposa, a irmã Diaconisa Iraci, a Júlia, né, toda a sua família, meu irmão, que Deus possa estar abençoando. Evangelista Daniel, as considerações finais nessa noite, para nós agradecermos. Quero agradecer a todos vocês, né? Bastante gente ficou conosco aqui esse tempo todo que nós estamos aqui, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Esse início de semana aqui que possa ser diferenciado na sua vida, né? De forma que você possa, né, estar recebendo algo extraordinário de Deus na sua vida. Na próxima semana, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui. Então, que Deus abençoe sua semana, abençoe sua família, abençoe sua casa. Todos sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Amém? Pastor Geraldo se despede dos nossos ouvintes nessa noite. Quero agradecer vocês por ter tido paciência de estar nos ouvindo aqui, e eu creio que vocês sentiram algo diferente de Deus, e creio que Deus vai preparar um novo dia para que eu possa estar aqui, engrandecendo o nome do Senhor e orando por vocês. Amém. Que Deus abençoe a todos. É isso aí, povo de Deus. Deus a salviano, que Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco aqui, tá bom? Nessa noite, em nome de Jesus. Agradecendo a Deus pela sua vida que fez esse programa conosco, porque se nós estivermos aqui sozinhos, né, não tem muito sentido, né? Mas através de vocês, ouvintes que participaram, mais um programa Senac Unidos em Cristo foi feito com muito carinho, com muito amor. Desejo a todos vocês uma semana abençoada, cheia da graça e da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.